Olá, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui em nosso canal. Desta vez nós vamos estudar um tema muito interessante. Beber é pecado? Vamos ver na palavra de Deus o que a palavra tem a nos dizer a esse respeito. Eu convido você a meditar comigo. Então, vem comigo. Pronto, já voltamos aqui. A introdução é rapidinho. Queridos, por muitas vezes eu já fui questionado quanto a esse tema. Beber é pecado? Muitas dessas pessoas que me questionavam possuíam dúvidas em razão delas terem aceitado a Jesus e nos grupos sociais os quais elas frequentavam anteriormente a sua conversão, as pessoas passaram a questioná-las pelo fato delas haverem parado de beber. Outras pessoas apresentam essa mesma dúvida por outras razões. Mas o nosso intento aqui nesse vídeo não é mostrar ou discutir as razões que levam as pessoas a desejarem tirar as suas dúvidas. A minha intenção é tirar essas dúvidas para que as pessoas possam sim prosseguir na sua caminhada cristã de maneira voluntária, seguindo a sua fé e não uma religiosidade imposta ou desenvolvida por elas mesmas. E para iniciar o nosso trabalho aqui, o nosso vídeo, nosso estudo, por que não dizer, eu quero introduzir com uma passagem bíblica e que vai ser a nossa inspiração para o nosso entendimento desse tema. Está em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. É um versículo curtinho e lá a palavra diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Beber é pecado? Olha, queridos, eu não conheço nenhum versículo na Bíblia que proíba o crente de beber, ou que classifique o ato de beber como pecado. Entretanto, existem algumas considerações que não podemos deixar de observar, como, por exemplo, no versículo que acabamos de ler. Ele fala que a embriaguez produz devassidão. Devassidão, queridos, é aquela coisa, diz respeito à pessoa ou o procedimento de quem é um devasso, uma pessoa que vive de maneira libertina, na libertinagem, uma pessoa que vive na licenciosidade, uma pessoa que vive sem regras, não respeita regras, ela vive do jeito para onde o nariz aponta, para onde ela vai seguindo. Isso é devassidão, e a devassidão, ela é uma coisa indesejável na vida do cristão. Veja. Bem embriagado. E aí aconteceu o seguinte: ele saiu do carro para entregar a documentação para a polícia, não se aguentou nas próprias pernas e acabou se machucando. Fomos obrigados a acionar o SAMU 192. No Molho de Chaves, ele tentava encontrar a correta para funcionar o veículo. A palavra diz: não vos embriagueis, porque isto produzirá outros efeitos, como nós veremos a partir de agora, que estão descritos na Bíblia, na palavra de Deus. Se não, vejamos. Em Provérbios capítulo 20, logo no versículo 1, a palavra diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar não é sábio. Em Provérbios, capítulo 21,
No versículo 17, a palavra também nos fala: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Ou seja, ele passará necessidade. Você vai encontrar em outras versões. Provérbios, capítulo 23, versículos 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Efeitos da embriaguez. Vejamos alguns textos bíblicos que nos mostram também que o vinho está relacionado à alegria, festas, comemorações e até mesmo algumas celebrações. Vamos iniciar com o Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, olha que interessante. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás, tu e a tua casa. Olha só, vai comprar vinho, vai comprar bebida forte, vai comprar comida e vai comer perante ao Senhor e te regozijarás. Olha, regozijo é alegria, ou seja, se alegrará tu e a tua casa. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, também a palavra diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Para rir é que se dá banquete, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. No Novo Testamento, o vinho também é consumido durante celebrações e festas. Veja que Jesus transformou a água em vinho num casamento em Caná da Galileia, para que a festa tivesse continuidade com alegria. Você pode ler o texto que está em João, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e eu quero ler com você. A Bíblia diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para este casamento, ou para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 netretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala
ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Também nós vemos a presença do vinho na celebração da Santa Ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 26, versículos 27 e versículo 29, está escrito assim na Bíblia: e tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Veja que Jesus provavelmente também bebia vinho juntamente com os seus discípulos e voltará a bebê-lo novo no reino do Pai. Lá no casamento, nós vemos ali a presença do vinho, numa cultura judaica de casamento, que havia sempre a presença do vinho e a alegria. O vinho representa a alegria nas festas, como nós vimos nos versículos também anteriores. E aqui, na celebração da Santa Ceia, nós vemos também a presença do vinho. Vamos prosseguir um pouco mais falando da ministração da Santa Ceia e desse vinho que foi utilizado na Ceia do Senhor, na presença, com a participação de Jesus Cristo, nosso Mestre. No texto de 1 Coríntios, capítulo 11, veja só que Paulo orienta a igreja quanto à ministração da ceia, exortando-os quanto ao fato de que, enquanto havia pessoas em seu meio que estavam com fome, haviam outros, ou melhor, havia um outro grupo de pessoas que estava se embriagando durante aquela reunião. E Paulo então chama a sua atenção rigorosamente. Vamos ler os versículos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 e 21, e eu quero que você entenda isso. De sorte que quando vos ajuntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Eu queria ressaltar um pequeno detalhe aqui antes de dar continuidade. Tem mais alguns textos que eu quero apresentar para você, mas existe muita gente que defende que lá era suco de uva, porque o vinho isso, o vinho aquilo e tal. Querido, a gente pode fazer aí diversos contorcionismos, mas você não pode fugir do contexto do que está escrito ali na carta de Paulo. Paulo está exortando essas pessoas, os discípulos que ali estavam reunidos, porque eles levaram, era um jantar que estava acontecendo ali, então eles levavam comida e levavam a bebida, no caso, como a Bíblia cita, o vinho. Só que chegando lá, o pessoal, cada um, né, pirão, como é que se diz o ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o pessoal caiu pegando e comendo. Quem levou o vinho começou a beber o vinho, quem levou a comida, então teve gente que não bebeu nem comeu. Aí Paulo então usa dessa palavra rigorosa, exortando o povo. Vocês não vieram aqui para comer a ceia, vocês vieram aqui para se fartar. Olha, tem gente que está com a barriga empazinada, tem gente que está embriagada e tem gente que não comeu e nem bebeu, né? Então, e outra, a palavra diz que haviam pessoas que estavam se embriagando. Ninguém se embriaga com suco de uva, querido.
Tá? Então, se você trocar a palavra suco de uva em alguns textos pelo vinho, como está escrito, você vai ver que o suco de uva não enquadra no contexto que está ali. Realmente, verdadeiramente, aquelas pessoas estavam fazendo o uso e consumo do vinho nas suas festas e, no caso aqui, nesta celebração. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 7, versículos 33 e o versículo de número 34. Olha como está escrito aí. Versículo 33. Porquanto veio João o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. No versículo 34, veio o Filho do Homem, Jesus, nosso Senhor, comendo e bebendo. E dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Queridos, olha só o que eles estavam falando. Estão exprimindo aqui em cima de Jesus uma crítica. Tá? E ninguém critica ninguém porque toma suco de uva. Ninguém critica ninguém porque come. Ele está fazendo aqui uma crítica porque Jesus devia se alimentar muito bem. Tá? Devia se alimentar muito bem. Então há um exagero aqui, talvez, nas colocações de quem, porque os inimigos de Jesus queriam sempre criticá-lo. Mas o fato é que ninguém critica ninguém porque consome suco de uva. Né? Bebedor de suco de uva. Não, bebedor de vinho. É isso aí que eles estavam falando. Bom, prosseguindo. Podemos até, se a gente quiser, polemizar este assunto, argumentar sobre vários tipos de vinho existentes e a partir daí defender infinitas teses, né? Mas não há nenhum tipo de pecado cometido aqui pelo simples ato de consumir um pouco de vinho. Pecado algum. Pelo menos não no consumo de um pouco de vinho. Paulo chega inclusive a recomendar a Timóteo que tome um pouco de vinho. Veja só o texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. E está escrito assim no conselho de Paulo: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Paulo está aconselhando também a Timóteo para consumir um pouco de vinho, tá? Até aqui, muita gente que está assistindo aqui esse vídeo, você que está aí do outro lado, deve estar talvez até festejando e dizendo: ei, glória a Deus, o pastor disse que eu posso beber, esse pastor é uma bênção, está liberando para mim e tal, eu vou cair dentro agora do vinho, da bebida, vou tomar minha cervejinha, minha cachaçinha, porque está liberado. Ei, a coisa não é bem assim, não é desse jeito aí não, tá? Pode se aquietar aí, calma, e continua me ouvindo. Tá? Nossa liberdade, querido, nossa liberdade, nós fomos libertos do pecado por Cristo Jesus. Nossa liberdade vai até onde estão os limites estabelecidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador. Com Adão e Eva, os limites foram estabelecidos em apenas uma árvore. Olha, você pode tudo, Adão, você pode tudo, Eva, pode comer de tudo, pode dominar os animais, mas olha, desta árvore que está aqui, desta árvore, vocês não vão comer. Ali estava o limite de Deus. O que a gente aprende já desde o início de Gênesis? Que Deus tem limites para nós. Vamos ver o que a Bíblia fala em relação a isso, viu? Continua quietinho aí. Nada de pegar seu copinho agora não, tá? Paulo nos dá, vamos apelar para o nosso apóstolo, Paulo nos dá um forte alerta em relação a essa questão do consumo da bebida alcoólica que nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo.
Tá? Vamos ver o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 8. No versículo de 9 ao 13, a palavra diz assim: mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para aqueles que são fracos, né? Para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, reclinando a mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas dos ídolos? Pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco. O teu irmão, por quem Cristo morreu, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência, quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. Antes de eu comentar, vamos ler Romanos 14, versículo 21, que também diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Queridos, beber não é pecado, mas servir de pedra de tropeço para um irmão, para que ele caia, você vai estar pecando contra Cristo. É o que a palavra diz. Então, se o beber e o consumir vinho vai fazer com que alguém se escandalize ou que alguém venha a cair pelo pecado, querido, então não beba o vinho. Tá? Não é porque o beber o vinho é pecado, mas você precisa preservar a vida do teu irmão. E se você não faz, você comete pecado. Então não peca por beber, mas peca por consumir a bebida, e esse consumo da sua bebida prejudicando assim a vida do seu irmão, principalmente, como diz Paulo, daquele que é mais fraco que tu. Um outro ensinamento importante que nós tiramos de todas essas passagens, e que nós vamos adicionar outras, nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha só o que diz a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesse momento desse versículo, eu queria salientar o seguinte: existe um problema que é muito sério, é muito grave. É uma doença chamada alcoolismo, né, que transforma as pessoas que consomem bebida alcoólica em alcoólatras. E o alcoólatra, querido, o alcoólatra, diz os cientistas, e eu não sou um deles, dizem que não tem cura. O que você pode é controlar isso. Mas se essa pessoa vier a tomar um gole apenas, todo aquele processo daquela doença volta a se desenvolver e ela volta a mergulhar dentro da garrafa. Tá? Então, dentro das igrejas, nós temos muitos ex alguma coisa. E mesmo aqueles que não são ex, você não sabe se você tem uma tendência a se transformar num alcoólatra. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que os pastores, então, colocam essa questão de maneira tão rígida e dura? E às vezes nem são os pastores, são os próprios irmãos da igreja. Coloca isso na igreja, porque nós precisamos proteger as ovelhas de Cristo Jesus. E nós não sabemos, no meio dessas ovelhas, qual delas, se tomar uma taça de vinho ou um gole de qualquer outro tipo de bebida que contenha álcool, como é que ela vai se portar daí para frente? Que tipo de reação o seu corpo vai lhe ofertar? Será que ela é um alcoólatra e aí vai virar uma bebum e aí vai cair pelo pecado da embriaguez, e pelo pecado da embriaguez ela será condenada? Tá? Então nós colocamos nas igrejas sim, irmão, não beba, porque se você beber, você vai pecar não porque você bebeu, mas porque você vai levar alguém a cair. Romanos capítulo
8, versículos 1 e 2. Também diz assim para nós, outro ensinamento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, Jesus livrou você do pecado, te libertou. A palavra diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele te libertou, ele foi lá e te libertou das garras, dos grilhões do pecado. Você deixou de ser escravo do pecado. Agora você pertence a Jesus, né? Você pertence a Jesus. E não pode se deixar dominar por qualquer outra coisa, porque você virou. Agora você é um homem livre. Vamos voltar para o Velho Testamento e ver o que nos fala em Levítico, capítulo 10, versículos de 8 a 11. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. E veja bem a palavra, tá? Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos. Mas olha o que a palavra diz, né? Para não beber nunca. Quando entrardes na tenda da revelação, tá? Quando entrardes na tenda da revelação. Essa palavra, ela nos leva para um outro lado. Olha só, é lícito para ele beber, mas só que esse homem, ele precisa entrar na tenda da revelação. E na tenda da revelação requer santidade. Requer santidade. Você precisa estar limpo, precisa estar puro. Então, o nosso Deus, ele diz, olha, para entrar aqui, com bebida não, tá? Você tem que estar limpo, você tem que estar puro, tá? Em Números, capítulo 6, versículos de 2 a 4, a palavra também fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas, por todos os dias do seu nazireado. Não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Queridos, eu separei esse versículo que eu achei interessante, que em muitas das discussões que se tem sobre o consumo de vinho dos antigos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, né? Alguns querem defender a questão do uso do suco de uva e tudo, mas, sabe, esse versículo ele mostra o seguinte, ele fala do vinho, ele fala da bebida forte, ele fala do vinagre, ele fala, ou seja, de nenhum outro tipo de bebida, ele está detalhando, sabe, quando Deus quer trabalhar alguma coisa assim específica, Deus sempre fez isso aí, Deus sempre detalhou para os seus filhos, né, a respeito do que ele está colocando para os seus filhos. Assim foi nos mandamentos, assim foi para Noé também, na fabricação da sua arca, e tantos mais. Você tem exemplos bíblicos onde Deus dá detalhes daquilo que ele pretende fazer. Você quer melhor do que quando Deus mandou fazer o tabernáculo? O projeto está todo aí na Bíblia, gente. Quem quiser pode até fazer de novo, porque o projeto está lá muito bem desenhado, com todas as medidas, todo tipo de material utilizado, tudo bem detalhado por Deus, porque assim Ele o quer. Porém, queridos, veja bem, você não foi chamado por Deus
para ser bebedor de vinho. Você não foi chamado por Deus para ser um cachaceiro. Você não foi chamado por Deus para ser um bebedor de cerveja. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. E observe que a todo momento em que o Senhor manda as pessoas, Jesus não proibiu, a palavra não proibiu de beber vinho, mas todas as vezes dos versículos que eu lhes apresentei aqui, que uma pessoa tinha que se apresentar ao Senhor, e essa apresentação ela fazia e se faz necessária, a pessoa estar em santidade, em pureza, sabe, de alma. Você vê que o que a palavra orienta? Não beba vinho para entrar na presença do Senhor. Então, se nós queremos viver na presença do Senhor e em santidade, tá? Você tem que parar e observar bem, porque você foi chamado para isso. Tá? Você foi chamado para isso. Do mais, você pode beber, cair numa embriaguez e virar escândalo, pedra de tropeço para a vida de um irmão mais fraco. Porém, deixa eu concluir para você aqui o seguinte. Beber vinho não é pecado, mas embriagar-se é. Comer, se alimentar, não é pecado, mas a glutonaria, comer demais, é. Sexo não é pecado, mas a fornicação, o sexo fora do casamento, é ou são. Falar não é pecado, eu estou aqui falando com os irmãos. Mas levantar calúnias a respeito dos irmãos, dar falso testemunho, é. Beber vinho não é pecado. Não. Mas embriagar-se é. Portanto, deixo esta palavra para que você lembre dela sempre. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu fico por aqui. Agradeço por você ter ficado comigo aqui até agora, ter assistido esse vídeo. Aproveito para pedir para você deixar aí o seu like, colabora conosco, colabora com o nosso trabalho. Espero encontrar contigo aqui no próximo vídeo. Espero que você goste desse e encontre aqui comigo no próximo vídeo. No mais, conte comigo.